irmãos, boa noite, graça e paz sejam com todos, sejam todos bem-vindos a esse momento onde nós somos congregados para prestarmos culto ao Senhor. Quero dar alguns avisos já são de conhecimento de todos, parece às vezes que somos redundantes, dado a uma congregação tão pequena, mas é importante que até mesmo os avisos mais costumeiros passam desapercebidos por vezes. Mas então, queremos, principalmente porque daremos início em fevereiro, temos alguns avisos importantes. Nós temos a nossa oração, a oração tem ocorrido de segunda a sexta-feira, com a graça de Deus, tem sido uma bênção para a minha vida, para a vida de outras irmãs e irmãos que têm participado. Quarta-feira nós continuamos a disponibilizar o acesso ao link para que aquele que na sua casa ou no trabalho, naquele espaçozinho antes, de bater o ponto, tenha a oportunidade de participar do momento de oração. Tem sido muito proveitoso. Se você deseja participar, por favor, entre em contato conosco ou fique atento lá no nosso grupo do WhatsApp, que você vai receber o link por volta de 7h10 da manhã, aproximadamente, das quartas-feiras. E você é nosso convidado para usar esse meio de graça, que é de extrema importância para a nossa vida como cristãos no mundo. Nós temos aqui a graça e o privilégio de Deus nesses domingos de estar estudando tanta riqueza nas cartas paulinas. Em específico, temos estudado a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo. Ficamos um bom tempo no capítulo 5, hoje nós encerramos esse capítulo 5, domingo que vem daremos início ao capítulo 6. Deus tem nos orientado, tem nos ensinado, e isso é o papel de uma escola bíblica dominical, é educar ao povo de Deus por meio da palavra, por meio da doutrina saudável, aquilo que de fato precisamos para o bem da nossa salvação, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado, preparado em toda boa obra. E como escola dominical, eu quero falar com muita alegria e satisfação que a partir do próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, dia 6, nós vamos dar início a 2 novas turmas na nossa escola dominical, a escola dominical para crianças de 1 a 6 anos e a escola dominical para juniores. E aí de juniores compete de 10 até os 14, isso mesmo, 10 aos 14 anos. Então você que talvez não estava presente na escola dominical, porque seu filho pequeno ou seus outros filhos não tinham uma sala adequada a eles nessa faixa etária, agora é a oportunidade para você vir, que eles vão receber uma boa instrução do Senhor, enquanto você vai estar na classe de adultos e jovens recebendo a boa instrução da palavra do Senhor. Domingo que vem já vamos começar. Nós estamos dando início hoje também, como já é de conhecimento, aos nossos cultos públicos. Nós fazemos uma exposição das Escrituras, em específico já estamos há um bom tempo na exposição de Mateus, mas nós estaremos dando início hoje a uma série chamada As Instruções aos Discípulos, uma série no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então fique bem atento hoje no sermão, convide outras pessoas para domingo que vem, para que acompanhem essa série e para que possa participar de todas essas benesses que Deus dispõe pelo sermão expositivo. Nós iniciaremos terça-feira agora, por conta da luz não dá para apagar direito, mas está escrito ali, grupo, não dá para ler direito, grupo de discipulado. Terça-feira às 19h30, nós vamos iniciar todas as terças-feiras, durante um ano, um grupo de discipulado para não somente a liderança da igreja, irmãos envolvidos em funções ministeriais ou departamentos, mas também para irmãos da igreja que queiram participar desse grupo de discipulado. Está aberto, pode me procurar. Esse grupo vai estar sendo discipulado por mim e pelo Marcos Nath durante um ano direto, todas as terças-feiras, com o objetivo de ensinar outros a serem verdadeiros seguidores e discípulos de Cristo Jesus.
serem úteis nas mãos do Senhor, o seu possuidor. Terça-feira, às 19h30, nós daremos início a esse grupo discipulado, que eu tenho certeza que nós receberemos além daquilo que nós merecemos, da parte de Deus. E você é nosso convidado. Quarta-feira, olha aí, ó, maravilha. Nós, desde o recesso do ano passado até o mês inteiro de janeiro, uma das coisas que eu mais ouvi vindo para a oração aqui de manhã, durante a semana, andando pelo bairro, eram as pessoas: ei, você é o esposo da irmã do bazar, e não sei o quê, cadê o bazar? Não vai voltar? Não, acabou o bazar. E nós falávamos: ó, está em recesso, mas em fevereiro retorna. Então, quarta-feira agora, o bazar estará retornando. E com isso eu quero fazer 2 apelos muito importantes para toda a igreja. Nós precisamos de 2 coisas. Nós carecemos de doações, né, de roupas, que você possa contribuir para que o bazar inicie, né, chegue chegando, né? Mas nós precisamos também de toda a ajuda possível para colocar as coisas em ordem, para dispor tudo no lugar rapidamente, porque eu tenho certeza que vão vir muita gente quarta-feira aí em busca do bazar, do que já tem feito. Amém? Então fica aí o convite a todos. Nós temos quinta-feira, olha, quinta-feira estaremos já retornando com o nosso PG, e agora o PG em Deuteronômio. Nós vamos ver o perfil da igreja de fato como a igreja peregrina, como o Senhor pode nos orientar e como isso é atual para os nossos dias, porque nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Então, quinta-feira, às 20 horas, esteja conectado no Google Meet, lembrando que o nosso PG de quinta-feira será 100% online, não vai ser presencial. Então, você da sua casa, você pode conectar, você vai ter acesso. A única reunião na semana presencial é o grupo do discipulado, que não é obrigado, é só para aqueles que querem participar. Nem o PG é obrigado, mas a gente entende que somos chamados à boa instrução do Senhor. Você que veio preparado com os seus dízimos, as ofertas, fique à vontade para fazê-lo. Só quero pedir dar uma pequena orientação, recebida até pelo conselho, pelo nosso tesoureiro, que no momento, se você optar por fazer seu dízimo, sua oferta missionária, o que for, via Pix na conta da igreja, como aqui, por favor, informe o destino exato pelo qual você está fazendo. É o meu dízimo, é a minha oferta, ou é a oferta missionária, porque todas as ofertas não discriminadas, elas vão entrar para o fundo do caixa de aquisição do futuro imóvel dessa congregação. Então, se você quis, numa intenção de dar uma oferta missionária e não discriminou, vai entrar para esse fundo, tá bom? E você que pode, no final desse culto, ofertar também uma carona para um irmão, para uma irmã que carece no percurso aí do seu caminho, faça isso para o louvor do Senhor.
agradecer a visita dos visitantes, sejam bem-vindos. E nesse momento iremos fazer uma leitura de adoração ao Senhor. Lá em Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao 12. Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao 12. Eu vou ler os ímpares e a igreja toda, os padres. Eu convoco toda a igreja a se colocar sobre seus pés para que possamos fazer essa leitura de forma audível, respeitando a pontuação, as vírgulas. E fala assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, emitindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Amém. Pode se assentar aqui. Nesse momento, eu convido nosso irmão Eduardo que faça uma oração de adoração a esse Deus, porque nós somos bem-aventurados e estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez nos curvamos diante de Ti, porque, Deus amado, nós somos Teus filhos, fomos criados pelo Senhor e devemos ao Senhor todo louvor, toda adoração. Deus amado, essa igreja reúne-se aqui para te cultuar o nome, Senhor, porque o nome do Senhor é santo, o nome do Senhor é bendito e o nome do Senhor é todo digno, Senhor, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Nós não somos dignos de o fazê-lo, Pai amado, mas, ó Deus amado, nós fomos criados para isso, Senhor, e o Senhor nos chamou para isso, Pai amado. Nós queremos cumprir o chamamento do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em Te glorificar, Senhor Deus, em Te adorar, em Te exaltar o nome, porque, ó Deus amado, o Senhor nos criou com esse propósito bem definido, Senhor Deus. Que possa continuar, Deus amado, abençoando a Tua igreja ricamente, Pai amado, e trazendo em nosso coração o desejo de sempre, Senhor Deus, Te cultuar em todo o tempo, Senhor Deus. Porque, ó Pai amado, nós precisamos viver para a glória do Senhor, onde nós estivermos. Deus amado, no trabalho, na escola, no nosso local onde nós residimos, em meio aos nossos vizinhos, nós devemos Te glorificar, Pai amado, porque digno é o Senhor de toda adoração. Nós oramos ao Senhor e agradecemos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda sentados, nesse momento vamos fazer uma leitura de confissão de pecado. Em Salmos 34, do versículo 17 ao 20. Eu vou ler e toda a igreja acompanha. Salmos 34, versículo 17 ao 20. Fala assim a palavra do Senhor: clama os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Meus irmãos, nesse momento, cada um
vai abaixar sua fronte e vai orar pedindo a Deus perdão pelos pecados que cometemos durante a semana, durante o dia. E são muitos, meus irmãos. Nós falhamos a todo tempo, mas Deus é misericordioso para nos perdoar nossos pecados. Eu vou convidar o nosso irmão Mário, diácono, que possa fazer uma oração logo após 1 minuto de silêncio, orar agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados, pelo perdão. Ó Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor e indigno de ser louvado. O Senhor é santo, justo, poderoso, rico em amor. E diante de Ti, Deus, nós, Teu povo, se prostra para confessar a Deus, envergonhados, os nossos pecados. Existem coisas nas nossas vidas, ó Deus, onde nós não vemos, onde pisamos e tropeçamos. E o Senhor, por misericórdia, nos estende a mão e nos levanta. Mas também, Deus, existe na nossa vida, Senhor Deus, momentos de rebeldia, porque somos limitados, somos indignos. Ai de nós se não é o Senhor. E Deus, por algumas vezes, voluntariamente, Senhor Deus, pecamos contra o Senhor. Ó Deus, e como diz o Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, paga as minhas transgressões. Esse é o nosso clamor, meu Deus, essa é a nossa oração, Deus, como pedido de perdão pelos nossos pecados. Mas cremos, ó Deus, profundamente, Deus, e por isso estamos diante de Ti, mesmo envergonhados. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode mudar a nossa natureza, o Senhor pode mudar, ó Deus, o nosso coração e nos fazer homens e mulheres dignos, ó Deus, diante de Ti. E essa alegria, essa certeza, Deus, que nós pedimos, ó Deus, e nos alegramos sabendo que, por misericórdia e por amor, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos restitui a alegria da Tua salvação. Obrigado, meu Deus, por este momento e renova-nos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que palavra maravilhosa nós damos agora, né? Temos um Deus que nos escuta, que nos livra de nossas tribulações, que nos estende cada dia misericórdia e graça sobre nós. Nesse momento eu convido para que todos possam nos colocar de pé, para continuarmos adorando a esse Deus, agora com cânticos. Fica na letra dessa canção, que de fato ela possa sair do seu coração. Oremos juntos. Oh,
mais, né? Sabemos que temos um Deus que nos transforma, que pode nos dar um coração novo, e saber que esse Deus, ele se fez carne, e ao mesmo tempo ele é filho do homem, mas ele também é filho de Deus. E nesse momento que possamos continuar adorando aí. Também todos aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, possam também sentir-se livres nesse momento. Aquele que abalará
para toda a igreja. Nesse momento eu quero orar por ele, que Deus possa abençoar. E lembrando que o culto para as crianças, a salinha, na semana que vem já estará de volta, que as mamães e papais seguram seus filhos, para que possamos ter um culto reverente ao Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas imagens que já se preparou para falar para a tua igreja. Que o Senhor possa usar, Pai, o teu servo de forma tremenda, para que possamos ouvir e aprender, Pai, que o Senhor tem para falar conosco. Que possamos sair daqui, Pai, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Obrigado por tudo. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram colocadas no vaso filácio. Que seja feito, Pai, esse mantimento para a tua obra. Que esses recursos que aqui foram depositados, ó Pai, possamos ter discernimento e saber o que aplicar, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Fique conosco, nos demos de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Oi, gente, muito boa noite. Graça e a paz de Deus entre no teu coração, fazendo com que qualquer tipo de anseio, de preocupação, seja nesse momento dê lugar para que a palavra de Deus entre em seu coração. O texto de hoje é em Mateus capítulo 10, versículo 24 ao 33. Mateus 10, do 24 ao 33. Vamos então à leitura. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Começo com uma pergunta, talvez eu já tenha feito ela aqui em alguma outra ocasião, mas quem nunca recebeu essa pergunta? Quando
criança, o que você sonhou ser quando crescesse? Talvez você esteja aí pensando um monte de coisa, né? Geralmente a gente quer ser um herói, um super-herói, né? Torcer para uma aranha picar a gente ter poderes. Quem não é os rapazes aqui? A gente pensa cada coisa, né, que a gente quer ser. Mas os meninos da minha época, geralmente, eles tinham sonho, assim também como eu, de ser um jogador de futebol. E detalhe que, pelo menos na onde eu morava, né, todo mundo tinha esse sonho. Então, alguns fizeram testes no Flamengo, no Fluminense, mas minha mãe nunca deixou eu ir. E lá se foi meu sonho. Mas enfim, mas isso não quer dizer que eu também não deixei, isso não quer dizer que eu deixei de gostar de futebol, né? E jogar bola, para quem gosta, é muito bom. E detalhe é que, mesmo, né, quando criança, né, mesmo ralando o joelho, torcendo o tornozelo, quebrando o braço, tendo câimbras, enfim, tudo isso é natural do contato físico desse esporte. Mas quando a gente se machucava, a gente contava nos dedos o dia de jogar bola. Era o sofrimento, não era nem a dor no braço, na perna, não. O sofrimento era ficar ausente da quadra, do campo. Isso doía mais a gente. E isso significa que, mesmo que essas dores, essas contusões, esses arranhões acontecessem, e conscientemente nós sabíamos que poderia acontecer, mas essas coisas não tiravam da gente a nossa paixão pelo futebol, pelo gostar de jogar bola. Jesus, por certo, nesse texto, ele não está falando de futebol, evidentemente, mas ele está conscientizando os seus alunos de que, muito embora suas vidas tivessem ganhado um novo sentido, uma nova tônica, uma nova razão, muito embora isso não estivesse acontecendo, uma nova alegria, mas ele está sendo claro ao dizer: olha, vocês vão passar por dores também. Vocês vão se ferir, vocês vão se machucar, mas vocês devem continuar a andar. Vocês devem continuar pelo caminho. O que Jesus, o tempo todo, estava dizendo aos seus alunos era: vocês sofrerão. É inevitável que isso aconteça, mas continue. Podemos perder coisas, podemos perder amigos, mas o Senhor, Ele há de nos recompensar por nossa coragem. No versículo do 24 ao 26, ele vai mostrar essa relação entre professor e aluno. E Jesus, ele está caminhando, como já dissemos aqui em outros domingos, com um grupo de 12 que ele mesmo escolhe, que ele mesmo traz para um círculo mais íntimo de relação, aonde ele está ensinando, aonde ele está treinando para que esses 12 possam dar continuidade à obra de Deus. Eles estão sendo cientificados, tendo ciência do papel que eles têm de aluno e da postura que eles devem ter de aluno. No entanto, uma dessa postura, uma dessa premissa é que o aluno ouça o professor e pratique aquilo que ele ensina. Os alunos deveriam se contentar em imitar, reproduzir, passar adiante aquilo que o professor deles estava ensinando.
E com certeza você conhece alguém, ou já passou por isso, de ter que processar uma empresa, uma clínica, por conta de propaganda enganosa. Talvez ali o serviço ou aquilo que a empresa ofereceu, prometeu oferecer a você, não aconteceu, e você se viu lesado, e porque as informações que o produto, que o serviço foi transmitido a você não eram de fato verdadeiras. Mas podemos chamar essa relação de Jesus com os seus discípulos de uma escola móvel, uma escola onde professor e aluno estão andando o tempo todo juntos. Mas, gente, Jesus está o tempo todo sendo claro com seus alunos. Se eu sofri, vocês vão sofrer também. E é por isso que aqui ele vai falar, olha, se eu que sou o dono da casa fui chamado de Beelzebu, quanto mais aos domésticos, que no caso aí são vocês. E talvez a gente tenha uma dificuldade de entender essa passagem, né? Mais especificamente essa relação de casa com Beelzebu, mas a verdade é que Jesus ele via os seus discípulos, os seus seguidores, como uma família, uma casa, uma comunidade de fé, né? Que tinha uma relação mais estreita. E ele está pegando o gancho aqui porque já havia acontecido o fato dos fariseus chamarem Jesus de Beelzebu. E para você ter um pouco mais de clareza a respeito desse nome, do que significa ele, Beelzebu, em questão aqui, os judeus antigamente, eles ridicularizavam uma entidade, uma divindade pagã, chamada Baal-Zebub. Então os judeus, tentando ridicularizar, satirizar essa divindade pagã, Baal-Zebub, eles juntaram e apelidaram, descaracterizaram e chamaram de Beelzebu. E Beelzebu significa Senhor das moscas, Senhor do estrume, Senhor do esterco. Isso é Beelzebu, que também pode ser Senhor da casa. Então Jesus ele se vale desse título para falar, olha, porque os fariseus insinuaram que Jesus estava numa sociedade com o diabo e que os dois eram um só. Tipo, como se Jesus ele morasse na casa do diabo. É isso aí que ele está falando. Então, olha, me chamou de Beelzebu. Eu sou o Senhor da casa. Vocês também estão enquadrados a isso, minha gente. Mas ele vai falar, olha, não temam, não temais esses que dizem essas coisas. Os discípulos também, gente, seriam alvo desses opositores, desses algozes. Esses que perseguiam Cristo, eles tinham por hábito tramar, planejar, às escondidas as coisas. Mas ele vai falar o seguinte, olha, nada do que está encoberto vai ficar oculto por muito tempo. No dia do juízo, esses homens que estiveram contra a obra do Senhor, eles serão notificados de que serão castigados por isso. No dia do juízo, as obras dos perseguidores da obra de Deus, um dia vai ser revelada, e eles vão ser notificados de que estão recebendo justo castigo da parte de Deus. E embora haja, meus amigos, a possibilidade da dor,
Jesus encoraja os seus alunos a divulgarem aquilo que ele havia ensinado a eles. E eles também sofreriam por ensinarem a respeito de Cristo, conforme o versículo 27 ao 31, né? E esse processo é um processo muito prático, né? Na criação da criança, essa métrica da imitação. A criança, ela ouve o pai e a mãe, ela olha o pai e a mãe, ela imita o pai e a mãe. Esse é um processo de aprendizado prático e muito comum. E esses homens agora, que estavam ali andando com Cristo, estavam também sendo moldados a fazer a mesma coisa. Olha, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo as coisas que eu estou vendo, vocês estão me ouvindo o tempo todo, agora é hora de vocês passarem adiante tudo que eu tenho ensinado a vocês. Vocês precisam falar exatamente aquilo que eu estou ensinando a vocês. Vocês precisam me imitar, me copiar. Tem coisa que a gente vai copiar e dá muito errado, né? Quem conhece o Renilton aqui sabe que ele é uma pessoa carismática, dá de 10.000-0 em mim, por exemplo. E eu falo, Renilton, eu queria ser igual você, cara. Eu queria ser essa pessoa carismática, assim, igual você, cara. Não, cara, você também tem seus adjetivos também, né? E eu lembro que Renilton, por várias vezes que a gente andava para cima e para baixo, ele parava no posto de gasolina, chegava para o frentista e brincava assim com ele. Tá triste, moço? Fica triste não. E ali ele desenvolvia ali uma relação com aquele camarada que ele nem conhecia, né? E o camarada ria também com ele. E eu falei, gente, que bacana, cara. Esse é um quebra-gelo que, poxa, vou botar em prática esse negócio aí. Aí teve um dia que eu fui num comércio, no balcão, o cara estava me tratando, falando descaso de mim, né? Me tratando uma cara feia. Eu fui brincar com ele. Tá triste, cara? E o cara falou assim, quem te deu a autoridade de me perguntar isso aí? Eu te conheço, por acaso? Te dei essa intimidade? Você perguntar se eu estou triste? Você me conhece? Você sabe dos meus problemas? E eu fui, né, me acuando, ficando desse tamanho assim. E eu falei, cara, como é que dá certo com ele e não dá certo comigo, cara? Mas a gente quer copiar as pessoas, mas nós corremos o risco de não sermos bem-sucedidos. Mas nessa escola móvel de Jesus, o tempo todo ele está dizendo, olha, vocês foram escolhidos por mim para me imitarem, para me copiarem, para reproduzirem as palavras que eu tenho dito a vocês. E se alguma coisa der errado, não estranhe. Pode dar errado à vontade, porque vocês estão fazendo aquilo que eu falei a vocês um dia. Se der errado, é porque vocês estão no caminho certo. Mas é isso, meus amigos. Se você foi ofendido por causa de ser um cristão, ofendido por obedecer a Cristo em algum ponto, isso significa que você está no caminho certo. Uma certeza é clara, é que todo aluno dessa escola móvel é estimulado a reproduzirem os ensinos de Cristo. E meus amigos, como o nosso coração está cheio de Deus, né? É quase que impossível você não compartilhar com alguém algum versículo no sentido de orientar alguma pessoa, né? De tentar consolar, confortar alguém. Isso é muito comum, e anunciar Cristo de algum modo, de alguma forma. E eles estão agora sendo instruídos a franca e corajosamente a fazer isso. Olha, não temam aquele que pode fazer o mal ao corpo de vocês, que pode destruir o corpo de vocês.
E no versículo 27 ele vai dizer, né? Tudo que eu ensinei a vocês, digam a plena luz e em cima dos eirados. Então, meus amigos, a volta de Cristo, aquilo que Cristo fez em nossa vida, perdão de pecados, esses assuntos são muito conhecidos por nós e nada nos impede de passar isso adiante. E se Ele nos falou a respeito dessas coisas, e a Bíblia também fala o tempo todo, nós deveríamos fazer isso em plena luz do dia e em cima dos telhados. Não há nenhum motivo para você se envergonhar. E quando ele fala o seguinte, que em cima dos eirados, que no caso aí, telhados, né? É porque as casas antigamente, elas eram muito próximas umas das outras. Então, quando você subia ao terraço, né, na laje antigamente, você dava de cara com o seu vizinho. Então, tipo assim, olha, quando você estiver no eirado da sua casa, no telhado, e der de cara com o seu vizinho, não tenha vergonha de ser um discípulo meu. Se eu contei um segredo a vocês, contem ao mundo. E talvez se nós estivéssemos lá, poderíamos dizer, mas Jesus, e se der ruim? Se alguma coisa der errado, assim, tipo assim, né, a gente sofreu uma ameaça, mandaram a gente calar a boca, ou né, alguma coisa assim, a gente pode negar o Senhor só nessas ocasiões assim? Mas a instrução é: vocês sofrerão, gente, mas não temam essas pessoas que podem destruir o corpo. Por quê? Porque o poder deles é limitado. Eles só podem fazer mal ao corpo de vocês. Às vezes, né, dá uma balançada, mas o fato é isso. A maldade que esses podem fazer é um poder limitado. E quanto a isso, olha que interessante, que após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos, eles se empenham corajosamente a anunciar o Cristo, não só em Atos 2, né, na festa de Pentecostes, mas também eles vão se expandindo e corajosamente vão reproduzindo aquilo. O próprio Pedro, ele é capacitado de tal forma a pregar o sermão ali, né, em Atos 3, lindo, corajosamente. Os discípulos agora, por imitarem a Cristo, seriam chicoteados, seriam ameaçados e seriam até mortos, como foi o caso de Tiago, irmão de João, e do diácono Estevão. E Jesus vai novamente dizer sobre temor, né? Olha, temam aquele que de fato deve ser temido. Gente, os discípulos precisam temer aquilo que é correto temer. Não temam aquele que pode fazer mal à sua carne, mas temam aquele, a reverenciar aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que não só pode destruir a carne, como também pode lançar sua alma no inferno. E com todos os riscos que eles poderiam correr, por falar de Jesus, de modo muito sincero, Jesus ele vai falar: olha, vocês vão sofrer, gente. É preto no branco, é branco no preto, vocês vão sofrer. Mas não parem. E no nosso imaginário sobre sofrimento, né? Toda vez que alguém, que nós somos informados que alguém sofreu um acidente de carro, de avião, ou então passou por um assalto, ou então passou por uma doença e saiu com vida, a gente fala bem assim, né? Poxa, que legal, Deus é bom, hein, cara? Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque ele escapou com vida. Ah, Deus é fiel.
Mas assim, são motivos para dizer que Deus é bom? Sim, são motivos para dizer que Deus é bom. Mas esse é um entendimento parcial da bondade de Deus. Porque mesmo que você sofresse um acidente com seu carro, mesmo que você fosse atingido por uma doença, mesmo que você fosse assaltado e vindo essas coisas, morresse, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, mesmo na tragédia. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, o maior livramento que Deus pode dar ao homem não é o livramento da dor da espada, mas é o livramento da dor do inferno. Os discípulos deveriam entender isso, que embora a dor física viesse, mas a segurança de saber para onde suas almas iriam, esse deveria ser o conforto. Meus amigos, essa é uma mensagem de consolo para todos nós que nos chamamos de discípulos, que nos empenhamos como igreja, que o Senhor cuidará da sua igreja, mesmo que ela ganhe seus opositores. Agora Jesus ele vai conduzir os discípulos a olharem para os pardais. Sim, os pardais. Os pardais, gente, eles eram caçados, abatidos, depenados e vendidos no mercado como refeição. É isso mesmo. Espetinho de pardal ou qualquer coisa do tipo. E era muito barato o pardal. Você tem uma ideia? O evangelista Lucas, no seu evangelho, ele vai relatar algo muito semelhante a essa mensagem. Ele vai pegar e destacar uma fala de Jesus a respeito desse mesmo contexto, quando ele fala: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Ou seja, 2 pardais custava 1 asse. A menor moeda no sentido de valor monetário dentro do Império Romano, equivalente a 11 centavos. Não se vendem 2 pardais por 1 asse? 5 por 2 asses, ou seja, 2 pardais, 1 asse. 4 pardais, 2 asses. E o 5º pardalzinho vinha de brinde. O pardal era algo tão significante que custava um preço também tão insignificante. Ele está destacando aqui o valor das coisas. Pardal, desprezível. O as ou assarion, essa moeda de cobre, também desprezível. Eu creio que você não se agacha mais na rua quando você topa aí com uma moeda de 1 centavo, né? Você não se dá mais. Eu não vou baixar não, cara. 1 centavo, não. Isso é muita ousadia, né? Então é por aí. Ele está mostrando para a gente que esse mesmo pardal que era abatido e servido como uma ave comestível, baratinha, que ganhava ia até uma de vai, leva logo isso aí, gente. Fala, o brinde aí, a promoção é essa aqui, ó. Esse pardal que era comida dos pobres, que não valia nada. Quando o pardal morria, o Senhor estava lá. Deus tem o controle de tudo que está acontecendo, gente. Nada escapa da ciência de Deus. Até um passarinho que você olha e nem dá valor na rua, quando ele cai no chão morto, Deus sabe que ele caiu morto. Ele vai falar: olha, vocês valem muito mais do que pardais, meus alunos. Vocês valem muito mais do que pardais, e até o cabelo que vocês têm
Deus sabe quantos tem. Porque além de Ele amar vocês, meus discípulos, Ele conhece vocês por inteiro. Se alguma coisa de ruim acontecer com você, se você for abatido como um pardal, Deus sabe que você está sendo abatido. Mas Deus tem ciência do que está acontecendo com você. Porque Ele te ama e porque Ele te conhece. Meus amigos, é esse amor, quando eu sei que sou amado por Deus, é esse amor que me faz seguir o discipulado. É esse amor por eu saber que Deus me conhece por inteiro e que sabe que todas as dores, seja lá qual tipo de perseguição ou de maldade que eu venha a sofrer, Deus está vendo. Eu posso cair morto. O discípulo poderia cair morto ao fio da espada, mas o Senhor está lá vendo. E há de recompensar esse discípulo pela sua bravura, pela sua fidelidade, pela sua coragem, pela sua perseverança. Os filhos de Deus não morrem sem que o Pai o perceba. É esse amor que conforta a igreja. Podemos perder coisas, amigos, até a própria vida, mas o Senhor vai recompensar os seus. E nessa parte do discurso, após falar aos seus discípulos que eles sofreriam claramente, porque, gente, Jesus ele não precisa esconder nada assim, sobre sofrimento, ele não escondeu nada. Nem sobre a morte dele. O tempo todo ele falava: olha, não importa que o filho do homem pereça, morra. E os discípulos não estão entendendo. Sobre o sofrimento, ele é absurdamente claro ao tratar desse assunto com os seus discípulos. Até quando ele fala: olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Absurdamente claro nos detalhes do preço, do custo do discipulado. E agora no versículo 32, ele tem aqui uma conjunção, eu gosto disso, no 32, não temais, pois, 32, portanto, todo aquele que me confessar. Ou seja, quero concluir dizendo que, portanto, todo aquele que me confessar publicamente, perante os homens, perante os seus opositores, eu o confessarei diante de meu Pai. Confessar aqui no grego é homologeo, que quer dizer a mesma fala. Homo, mesmo, né? Logeo, dizer, o mesmo falar. Aquele que me confessar, aquele que reproduzir aquilo que eu digo, está em harmonia com aquilo que eu falo, a mesma fala, o mesmo dizer, aquele que me confessar, aquele que consentir com as minhas palavras, na presença do meu Pai, eu vou consentir que ele entre na morada do Senhor e more com a gente. Os alunos deveriam passar o ensino de Cristo adiante. Me permita ser exaustivo nesse ponto. Mas, gente, o nosso conhecimento bíblico não é um fim em si mesmo. O conhecimento que nós vamos alcançando gradativamente a respeito de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, não é uma coisa que compete a mim guardar comigo tão somente. Eu preciso passar isso à frente, mas é pelo amor que isso me move. E os alunos são chamados a confessar, a dizer a mesma coisa que o mestre está dizendo. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, basta ao discípulo falar igual ao seu mestre fala. Todo aquele que
que diz as mesmas coisas que eu digo, eu vou confessá-lo diante de meu Pai. Mas há um último ponto aqui. E aquele que nega publicamente. É esse último versículo em que, mais uma vez, eu digo: Cristo não esconde nada de ninguém quando o assunto é sofrimento. Vai haver os que negam? Sim. Haverá os que negam, haverá os que vão negar. Haverá aqueles que vão recusar, que vão rejeitá-lo, que vão ter vergonha dele. E ele é claro nisso também: todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Meus amigos, é importante que eu e você avaliemos quem somos nesse texto: aquele que confessa ou aquele que nega? Talvez você possa dizer: olha, esse versículo, essa pregação, essa passagem não está de acordo com a nossa realidade. Não tem muito sentido, não tem muito fundamento, porque afinal de contas, aqui no Brasil, a igreja não é perseguida, os homens não entram armados no culto, no Brasil ninguém coloca arma na minha cabeça, me proibindo de cultuar a Deus, portanto, não faz muito sentido falar sobre isso numa região em que, por Constituição, por direito, nós temos liberdade de cultuar quem quiser. Não há perseguição no Brasil. Ok? Eu não vou entrar aqui em detalhes ou interpretações a respeito disso, mas eu quero dizer que, por muito menos, e eu queria que você prestasse atenção nisso, que por muito menos, por coisas tão banais, por coisas tão fúteis, nós negamos ao Senhor. Não é necessário que alguém coloque uma arma na sua cabeça para que isso aconteça, porque nós nos deparamos com situações tão simples, podemos dizer assim, por muito menos, nós cedemos, nós nos envergonhamos de falar que somos dele. Quando você sai com seus amigos para o rolê, aquela vibe com a galera lá, e aí alguém descobre que você é crente, que você é de uma igreja, que você é um cristão, e aí esse alguém começa a ironizar com você, começa a debochar de você, começa a zoar com a tua cara, insinuando que você é um atrasado, que você é de outro mundo, porque você ainda fala de sexo depois do casamento, porque você ainda fala de fidelidade no casamento, porque você fala sobre Adão e Eva, ou então vinda de Cristo, juízo final, santidade, e aí esse grupo está te zoando e você não aguenta a pressão. E o sujeito que virou chacota, não aguentando a pressão, o que ele faz? Ele passa para o lado do zombador, porque é mais confortável para ele. Ele não quer tormentos, ele não quer ser zoado por ser um cristão. Então ele prefere caminhar com o zombador. Ele mudou de lado, meus amigos. Não houve arma na cabeça de ninguém. Não houve ameaça de tortura ou dos seus bens confiscados. Tudo isso porque você quis ficar bem com a sociedade.
com um grupo que te ironizou. Um rolê para comer hambúrguer, pode acontecer isso. Um rolê para pegar uma onda na praia, pode acontecer isso. Pequenas coisas podem revelar o nosso caráter, a nossa postura de discípulo ou não. E um discurso que vem crescendo muito entre os nossos jovens. Eu estava conversando isso até com o presbítero Olívio lá na igreja, que é o jovem, né, ele não quer muito se envolver, né, com o cristianismo, com o modelo bíblico de vida. Então ele também não quer ficar excluído do grupo dele lá da universidade ou do shopping, não sei. O que ele faz então? Não, gente, domingo eu vou na igreja dos meus pais. É um jeito de eu me eximir. Eu vou lá visitar. Ou então, né, eu me simpatizo com a igreja. De vez em quando eu vou lá. Mas eu sou mente aberta, tá? Sou atrasado com aqueles irmãos não, tá? Eu penso na frente. E a gente então começa a mesclar os interesses, não tem ninguém colocando água na sua cabeça. Quase concluindo, saiba que estar em cima do muro é também negar o Senhor Jesus. Simples. Ele mesmo disse: quem comigo não ajunta, comigo espalha. Eu até conversei com a minha esposa lá à tarde, né, sobre essa mensagem. Eu leio o sermão para ela antes de estar aqui. E eu falei para ela: olha, a imagem que eu tenho quando eu leio Jesus falar isso, olha, quem comigo não ajunta, comigo espalha. Uma vez que eu vi um trabalhador na zona rural com um rodo de madeira, ajuntando para perto dele os grãos de café. E ele reunia em torno dele aquele grão, né, de café, e ficava tudo bonitinho, bem próximo a ele, tudo bem organizado. E ele ali no centro, né? E eu fiquei imaginando essa passagem: olha, quem comigo não ajunta, quem comigo não está perto, já decidiu espalhar. Já decidiu de que lado está. Então, meu amigo, se você entrou nessa noite, tenha a impressão, melhor dizendo, tenha a consciência de que você está em cima do muro. Se não haver arrependimento, é hora de você temer aquele que pode destruir o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. A mensagem que foi exposta hoje, vimos Jesus claramente dizer o tempo todo: vocês sofrerão. Sofrerão por aprenderem de mim. Sofrerão por ensinarem de mim. Sofrerão, mas serão recompensados por mim. Nossas classes de catecúmenos, de iniciantes, não deveriam esconder do candidato que ele vai sofrer por ser um cristão. Perseguição ideológica na universidade, infâmias, injúrias, como o Alan leu aqui, né? Se você sofrer por ser cristão, mas por fazer o bem, glória a Deus por isso, por fazer o bem. Meus amigos, se o próprio Senhor sofreu, seus alunos também aprenderão a lidar com essa realidade, com essa possibilidade. Alguns de vocês, quando foram até Cristo, alguns familiares de vocês não gostaram, alguns amigos de vocês não gostaram. Essa ideia foi assustadora para alguns deles. Deus quer que você se mantenha em pé, firme, e saiba que você vale mais do que um pardal. Centenas de anos depois, meus amigos, essa mensagem sobre sofrimento, ela ecoou nos ouvidos de muitas pessoas.
não só dos discípulos, como a história da igreja relata. Paulo morreu no império de Nero, com um corte no pescoço. Pedro não se viu no direito de ser crucificado como Cristo foi, e por isso ele pediu para que fosse isso feito de cabeça para baixo. Irmão de João, que eu falei aqui, está na Bíblia isso, foi morto a mão de Herodes. Pode parecer estranho, né? Para que algumas pessoas possam ouvir e saber disso, mas é com base em depoimentos assim que a nossa coragem vai crescendo. O Senhor foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Diácono Estevão estava lá vitimado por seus opositores, que inclusive subornaram algumas testemunhas para que dissessem que ele falou contra o templo, e ele, olhando para o céu, viu lá uma visão tremenda do Senhor assentado à destra de Deus Pai. Isso deveria confortar a gente. Isso é belo. Deus é bom também na tragédia. A história fala, no ano 105, o bispo de Antioquia, na Síria, Inácio, os romanos estavam comemorando a vitória numa batalha contra os dácios, e com isso então, queriam projetar um espetáculo na Itália. E pegaram então algumas pessoas, e principalmente algumas pessoas que negavam a existência de outros deuses. No fato então, Inácio, um idoso, Inácio foi levado até a Itália e se manteve de pé, firme. E aí algumas pessoas disseram: Inácio, você pretende até o final? Ele sim. Ele sabia que ia ser lançado para as feras, numa arena de espetáculo. E ele escreveu uma famosa frase: sou trigo de Deus, estou pronto para ser moído pelos dentes das feras, para ser encontrado como o pão limpo, como o pão puro de Cristo. Sou trigo, você é moído, mas você acha como pão para Cristo. O outro senhor de idade, 86 anos, bispo de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse, Policarpo, mesma coisa, foi perseguido também pelo Império Romano, fugiu de uma fazenda para outra, mas quando viu que não tinha mais possibilidade de fuga, entendeu então que era hora do seu martírio, e quando levado ao tribunal, negou a existência de outras divindades, dizendo que há um só Deus. Foi colocado para ele: nega a tua fala e você vive. Ele falou: tenho servido a esse Deus há 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como posso eu blasfemar contra esse rei que me salvou? Uma jovenzinha, por último, de 15 anos de idade, chamada Blandina, já contei isso aqui uma vez, eu acho, 15 anos de idade, franzina, magrinha, os seus irmãos criam que ela não teria muita sorte e negaria o nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu em Lyon, na França, no sul da França. Até hoje tem lá essa arena, um espetáculo, né? Um anfiteatro. Ela foi amarrada no poste, aquela gravura que foi colocada aqui. As feras não a comeram, mas mataram outros que estavam próximos a ela. E enquanto isso, ela dizia palavras aos seus irmãos para que eles se mantivessem firmes na fé. Ela foi levada ao cárcere para que o espetáculo continuasse no dia seguinte. A história da igreja relata que os verdugos, ou seja, os seus carrascos, tinham que revezar nos açoites porque cansava muito bater essa menina. Ela foi colocada para sentar sobre uma chapa de ferro quente,
Foi colocada para que as feras pudessem mordê-la dentro dessa arena, mas ainda assim ela se mantinha ali de pé. Até que jogaram uma rede sobre ela e um touro veio e a chifrou, mas mesmo assim ela não morreu. Então foi dada a ordem para que ela fosse degolada. 15 anos de idade, isso está nos relatos da igreja cristã. Você pode ir na internet que você vai encontrar. Lá no sul da França, isso está lá ainda. Não venha para o Evangelho que diga que pare de sofrer para você. Sofrimento é uma escola, gente. Sofra por fazer o bem, não por fazer o mal. Chegará um dia em que o nosso corpo, esse corpo, será transformado. Chegará esse dia em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais doenças nem lágrimas, porque Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Ele recompensará os seus eleitos com a satisfação eterna. Mas aqueles que o rejeitaram receberão por justa consequência a insatisfação eterna. Vamos orar então? Deus, que a Tua palavra caia como uma semente em nosso coração e cresça, nos fazendo pensar sobre quem somos e se de fato é um oba-oba que estamos vivendo, ou se é uma realidade, estamos na sua escola móvel ou não. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos dê força para recebermos a coroa da vida e morarmos contigo para sempre. Amém. Já não sou quem for.
concedida por Deus. Te abençoe. Vamos em paz.